Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra que nós lemos na carta aos Coríntios, ela nos ensina acerca da unidade e nos mostra a igreja como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Então, Paulo ele faz uma comparação para explicar o que é a igreja do Senhor. E pela explicação dele, que está na palavra do Senhor, nós já entendemos que a igreja ela não está baseada ou firmada naquilo que é material, naquilo que é deste mundo. A igreja do Senhor não é um grande edifício que foi construído. O próprio Senhor Jesus ele falou que o templo seria derribado e em 3 dias ele iria reconstruir esse templo. Ele está falando dele, e que agora nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então a igreja do Senhor não está baseado em 4 paredes, não está baseado naquilo que é material, mas sim naquilo que é espiritual, de um corpo vivo no qual o Senhor Jesus ele se apresenta como o cabeça da igreja. Então, para fazer parte desse corpo de Cristo, para fazer parte da igreja do Senhor, é necessário aceitar Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida e obedecê-lo. E Paulo ele vai explicar muito bem isso, porque Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Nós somos os membros. E nós sabemos que no corpo humano, o cabeça ou o cérebro que dá o comando para o corpo, não é isso mesmo? Dá o comando para o corpo. Para essa mão me abrir e fechar, eu tive que mandar o comando da cabeça, do cérebro para a minha mão. E a mão, ela obedeceu. Não tem como eu mandar um comando para a minha mão e minha mão desobedecer. Se ela desobedecer, porque ela não faz parte do corpo, ou ela tem algum problema, alguma dificuldade. Então o Senhor nos ensina isso. Se nós somos membros, se nós somos corpo de Cristo, se Cristo é o cabeça da igreja, nós obedecemos aquilo que Cristo tem para as nossas vidas. E no corpo humano, todos os membros, ele tem a sua função. No corpo humano, todos os membros, ele exerce uma função em particular. Na igreja do Senhor também, nós como membros, nós exercemos também a nossa função. E no corpo humano não tem mais aquilo, esse membro é mais importante do que o outro. Não existe isso, todos têm a sua função. Então, quando Cristo ele olha para a sua igreja, ele vê todo mundo igual. Quando Cristo olha para as nossas vidas, ele não vê um melhor que o outro. Quando Cristo ele olha, ele vê se o membro ele está ajustado, se o membro ele está exercendo a sua função, se o membro ele está obedecendo o comando. Porque o membro, se ele for tirado do corpo, se ele se isolar, ele vai morrer. O membro, ele só tem vida
no corpo. Só tem vida no corpo. Então se eu tirar essa mão aqui, colocar ela aqui, ela vai morrer. Porque o sangue não circula. Ela passa agora a não fazer mais parte do corpo. Então por isso que o Senhor nos trouxe aqui para nos ensinar que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes desse Jesus que fala aos nossos corações todos os dias. Então, a composição do corpo. Então, nós já sabemos que no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, quem é o cabeça é Jesus. Aos Efésios 5:23 diz: como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Então Cristo, Ele é o cabeça. Então se alguém um dia perguntar para você, meu irmão, minha irmã, quem dirige a sua vida, você vai dizer que é o cabeça, que é Jesus. Jesus. E aqueles que fazem parte do corpo de Cristo pertencem à igreja fiel. A igreja fiel, porque tem uma fidelidade com esse Jesus, com esse Deus maravilhoso. Quando nós falamos em igreja fiel, como nós falamos no início aqui, nós não estamos falando de tempo físico. Nós não estamos falando de uma placa de uma igreja, mas nós estamos falando daqueles que são fiéis ao Senhor, daqueles que entregaram a sua vida e falaram: Senhor, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para ser usado nas tuas mãos. Eu estou na tua presença para exercer uma função. Às vezes a função do irmão ou da irmã nem aparece. E não precisa aparecer. Não precisa aparecer. Porque toda a glória é para o nosso Deus. Toda a glória é para o nosso Deus. Às vezes é uma senhora, é um irmão que está orando ali no seu coração, que passou o dia todo orando pelo culto, passou o dia orando para que Deus trouxesse visitantes, para que as pessoas alcançassem uma bênção de salvação. Essa irmã, esse irmão está exercendo um papel fundamental no corpo, que é a oração, que é a transmissão de vida. É a transmissão de vida. O governo da igreja é de Cristo. O governo da igreja é do Senhor Jesus. O governo da igreja é do bom pastor. É de Jesus. O dono da igreja é Cristo. Quando você está exercendo uma função, quando você está servindo ao Senhor, você não está servindo ao pastor. Você não está servindo a homens, mas você está servindo a um Deus poderoso que te deu uma oportunidade para você estar na presença dEle, para você fazer parte desse corpo que vai herdar uma eternidade. A obra é do Senhor, o Espírito Santo está realizando essa obra, e Deus está realizando essa obra na sua vida. Nós somos privilegiados em estarmos fazendo parte desse corpo glorioso que Cristo é o cabeça. O ensinamento maravilhoso é que o sangue, ele circula no corpo. E nós sabemos que o sangue, ele representa o Espírito Santo de Deus. Então, o sangue, ele circula no corpo. O sangue, ele só tem vida no corpo. Então, nós vamos receber essa operação do Espírito Santo de Deus quando nós estamos no corpo de Cristo. E o sangue, ele tem a função da união dos membros. O sangue, ele circula em todo o corpo. O sangue, ele circula. Sem sangue não há vida. Não há vida. Ele circula em todo o corpo. Ele tem a função de nutrir e purificar. Ele nutre. O Espírito Santo, ele nutre as nossas vidas com a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ele nutre as nossas vidas, nos fortalecendo, firmando os nossos passos, enchendo os nossos corações de esperança, ele também purifica as nossas vidas. Retira todas as impurezas. Retira os excessos.
retira aquilo que não glorifica o nome do Senhor. É uma operação gloriosa de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes o homem ele chega com seus excessos, mas cabe a Deus, cabe ao Espírito Santo ir moldando as nossas vidas. É Deus que molda as nossas vidas. E a cada dia nós temos grandes experiências com esse Deus. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais a nossa vida é transformada. Há uma operação de Deus, de maneira que nós passamos a enxergar aquilo que agrada a Deus. E nós passamos agora a entender que a nossa vida é para louvor, para a glória do seu nome. Você pertence ao Senhor, meu irmão, minha irmã. O sangue de Cristo está purificando a sua vida nesta noite. O sangue de Cristo está nutrindo, está te fortalecendo, está fazendo com que você faça parte desse corpo de Cristo. O sangue ele integra cada parte, mesmo a menor, a desprezível. O Senhor, Ele olha para todos. O Senhor, Ele conhece as nossas vidas. Às vezes o irmão, a irmã pensa que está esquecido, mas não está. O Senhor não esquece do seu servo. O Senhor, Ele cuida de cada membro do corpo. O Senhor cuida das nossas vidas. O Senhor cuida da sua vida. E 1 Coríntios 12:15 diz: agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Nós falamos que só existe duas igrejas, que é a igreja fiel e a igreja infiel. É a parábola lá das 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes ou loucas. 5 alcançaram a bênção de entrar para as bodas do Cordeiro e 5 não conseguiram entrar. Então representa ali as duas igrejas. A igreja fiel, que faz parte do corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo, no qual Cristo é o cabeça, e a igreja infiel, que não tinha o azeite, não tinha o óleo, não tinha o Espírito Santo, não deu tempo. Por isso que temos que estar preparados, irmãos, preparados para ouvir a voz do Senhor a nos chamar. É necessário termos a comunhão com o cabeça, é necessário termos comunhão com o Senhor. A pior coisa é quando o homem, quando eu falo homem, é homem ou mulher, a pior coisa é quando o homem, ele perde a comunhão com Deus, que ele deixa de ouvir a voz do Senhor. É uma tristeza tão grande, uma angústia. Nós temos exemplos na Bíblia sobre isso, de não ouvir mais a voz de Deus e buscar ouvir outras vozes, até vozes que não glorificam o nome do Senhor. Mas nós somos privilegiados porque nós ouvimos a voz do Senhor, nós ouvimos a voz de Jesus a falar aos nossos corações. Nesta noite Jesus está falando ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Você pertence ao corpo de Cristo. O Espírito Santo está atuando na sua vida. É um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés. O olho não pode dizer: eu não tenho necessidade de ti, porque todos fazem parte de um só corpo. Eu não posso chegar para minha mão e falar: eu não gosto da minha mão, vou arrancá-la. Eu não posso fazer isso. Senão todo o corpo vai sofrer. Todo o corpo vai sofrer. Mas nós estamos aqui como ministro do Senhor para cuidar dos irmãos, dos outros. O Senhor ele nos ensina: devemos amar o nosso irmão, devemos amar o nosso próximo. Eu não posso dizer para o irmão: eu não tenho necessidade de ti. Você é feio, a minha mão é feia, não gosto da minha mão. Eu não posso dizer isso, porque pertencemos ao mesmo corpo. Nós cuidamos do nosso corpo.
senão vai adoecer. Vai adoecer. A igreja é a mesma coisa. Quando nós oramos pelo irmão, nós estamos cuidando dele. Quando nós consagramos, fazemos um jejum por um irmão ou uma irmã, nós estamos cuidando dessa irmã ou desse irmão. Então esse é o nosso papel, é o papel da igreja, é cuidar um dos outros. Cuidar um dos outros. Se seu irmão te pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas. Ah, Senhor, eu tenho que perdoar quantas vezes? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Então, irmãos, é isso que o Senhor tem nos ensinado. Eu posso até não concordar com a atitude do irmão. Ah, o irmão errou, eu não concordo com a atitude dele, mas eu vou amá-lo do mesmo jeito e vou fazer de tudo para que ele acerte. Se eu não puder ajudar ele, mas eu posso orar para que o Espírito Santo opere na vida dele, para que ele tenha entendimento daquilo que agrada a Deus, para que ele obedeça ao Senhor. Essa é a nossa função. A nossa função é levar a bênção para o nosso irmão, para a igreja, para o corpo. É a nossa função, é cuidar. É cuidar. E o Senhor tem nos ensinado isso, porque Deus enviou o seu Filho e Jesus pagou um alto preço pela sua vida, para te conceder a salvação. E Deus tem essa bênção para a sua vida, que você esteja integrado no corpo de Cristo, servindo ao Senhor de todo o coração. No corpo há uma harmonia no corpo. Ou seja, para que haja essa harmonia, é necessário que haja a prática da doutrina. Devemos praticar a doutrina do Senhor, a palavra de Deus. O que é a doutrina do Senhor? A doutrina é todo ensinamento que emerge da palavra, que sai da palavra de Deus. Isso é doutrina. É a doutrina. E nós procuramos ensinar aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a doutrina. Então, na prática, para que o corpo ele esteja harmônico, é necessário participarmos dos cultos ao Senhor. É o momento que nós adoramos ao Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele não precisa das nossas vidas. Quem precisa do Senhor somos nós. Nós somos os necessitados. Então, estar no culto aqui é uma bênção. É um momento muito especial, é uma festa espiritual, é um momento que Deus fala aos nossos corações, que Deus está presente aqui para nos abençoar, para encher o nosso coração de fé, de esperança, onde o Senhor, Ele renova as nossas vidas, Ele refrigera a nossa alma, onde o Senhor, Ele cura as enfermidades, onde há uma operação espiritual nas nossas vidas, que nós saímos fortalecidos. A nossa candeia sai cheia de óleo, cheia do Espírito Santo de Deus. O Senhor operando, então a participação nos cultos, a participação do grupo de assistência, onde os irmãos vão ser visitados, onde os irmãos vão passar a sua necessidade, o grupo de assistência vai orar pela sua necessidade, onde você vai ter a sua experiência, onde você vai ter a oportunidade de exercer a sua função no corpo. Porque todo grupo de assistência ele tem uma responsabilidade. Então, todos têm uma função no corpo. Você tem uma função no corpo. Deus quer usar a sua vida. E a partir do momento que você se entrega ao Senhor de forma voluntária, de coração voluntário, Deus vai te abençoar de forma especial. Essa é a nossa experiência, irmãos. No corpo também ocorre a operação dos dons espirituais, que está logo aqui, né? Aos Coríntios 12 também, logo no início fala dos dons espirituais. Através dos dons espirituais, o corpo, a igreja, toma conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos aqui, mas o Senhor, Ele já mostrou a nossa necessidade. O Senhor já mostrou a necessidade de trazermos essa palavra para que os irmãos tenham esse entendimento. São os dons espirituais onde os irmãos são usados. Quantas experiências dos dons espirituais o Senhor tem nos concedido? São muitos dons. É a direção de Deus para a sua vida, para a minha vida. Deus revelando a vontade dEle, Deus cuidando das nossas vidas. Deus quer cuidar da sua vida, meu irmão. Tudo para a edificação. As diversas funções se completam.
Uma função, ela completa a outra. Nada pode ser individualizado. Não existe nada individual aqui. Não existe o pastor sem os membros, sem a ovelha. Não existe instrumentista se não tiver os irmãos aqui para cantar. O instrumentista, ele não pode se destacar, o pastor, ele não pode se destacar, o obreiro, ele não pode se destacar, a irmã não pode se destacar, porque toda a glória é para o Senhor, é para Deus. Toda a honra e toda a glória é do nosso Deus. O nosso Deus que é criador de todas as coisas. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós não podemos dar glória a homens, mas a glória é de Deus. Nós não podemos confundir Criador com criatura. A glória é para o Criador, é para o nosso Deus. Toda a glória seja dada a Ele. A Ele. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós somos usados, nós somos membros. Nós fazemos parte do corpo vivo. Nós só obedecemos à vontade de Deus. Em Efésios 4,16 diz: do qual todo o corpo, bem ajustado, é isso que Deus quer fazer com as nossas vidas, ajustar as nossas vidas, segundo a justa operação de cada parte, é o que o Senhor está fazendo aqui em nossas vidas, faz o aumento do corpo. O Senhor dá crescimento, o Senhor prospera para a sua edificação em amor. Se não tiver amor, nem adianta. Não adianta ter os dons maravilhosos e não ter a caridade. Não adianta ter os dons excelentes, mas não ter o amor. O amor. Então, se não tiver o amor, não adianta. E a palavra fala que o amor do Senhor para as nossas vidas é incondicional. É sem condições. Deus, Ele te ama. E ponto final. Deus ama a sua vida. Deus te ama. Amém? 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Você tem intimidade com o Senhor. Você pode ir direto à presença do Pai em Jesus, através do cabeça que é o Senhor Jesus. Você pode orar ao Senhor: Senhor, eu quero estar ajustado na Tua presença. Senhor, aperfeiçoa a minha vida. Senhor, retira os excessos, retira aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Eu quero obedecer a Tua voz. Eu quero ser usado nas Tuas mãos. Eu quero Te servir melhor. Senhor, aperfeiçoa a minha vida. Senhor, me dá experiência. Senhor, me usa nos dons espirituais. Me usa na evangelização. Que eu possa ser luz, que eu possa ser uma bênção, que eu possa levar a palavra, que eu possa estar em comunhão, que eu possa ouvir a Tua voz. Senhor, opera uma bênção na minha vida. Você pode orar ao Senhor. Ora ao Senhor e peça uma bênção. Senhor, ajusta a minha vida. Senhor, me dá uma bênção. Ore ao Senhor e o Senhor vai te dar uma bênção nesta noite. Vamos cantar um louvor e você ainda pode orar ao Senhor. Ore ao Senhor. Senhor, eu quero esse aperfeiçoamento. Senhor, eu quero estar ajustado. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia.